comecem, a partir desse poder, a partir desse revestimento, eles empregarem isso na obra, eles empregarem isso no desenvolvimento missionário da igreja, desenvolvimento missionário do pentecostalismo, levar o pentecostalismo, tá certo? Esse mover do Espírito, levar isso adiante, difundir isso pelo mundo, tá certo? Pode passar o próximo quadro. Próximo quadro, olha só. William Dunham e os pioneiros, pode parar aí, pronto. Você tem ali William Dunham. William Dunham esteve em contato com o pentecostalismo da Rua Azusa, de William Seymour. Então esteve em contato com o pentecostalismo ali, foi poderosamente impactado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele é impactado, ele entende que esse movimento não pode ficar ali, somente ali, tem que se expandir. É quando ele vai para Chicago, vai para outro estado. E ali ele começa a pregar, ele começa a impulsionar o pentecostalismo ali em Chicago, onde o William Seymour já tinha tentado antes, não tinha tido sucesso. E aí o William Seymour vai para a Rua Azusa, que é na Califórnia, e o William Dunham, que já havia tido contato com ele, leva esse pentecostalismo para Chicago. Aí em Chicago começa a impulsionar isso, e lá em Chicago esses camaradas tiveram contato com ele, o Luiz Franciscon, que é o fundador da Igreja Cristã do Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg, tá certo? Deixa eu ver se está no próximo quadro já. Isso, pode passar o próximo. Pode passar o próximo, por favor. Isso. Tá aí, ó. Quem são os dois grandes homens de Deus? Veja, Daniel Berg nasceu em 1884. Deixa eu ver aqui na apostila onde é que está, para vocês acompanharem também. Ó, na apostila está na página 5. Página 5, veja só. Página 5. Daniel Berg nasceu em 1884 em Vagon, na Suécia. Ainda jovem, emigrou para os Estados Unidos, onde trabalhou como operário metalúrgico e teve contato com o pentecostalismo. Daniel Berg vai exercer esse cargo de metalurgia também aqui no Brasil. Quando eles chegam, eles não conhecem o idioma, então Daniel Berg vai trabalhar na metalurgia aqui no Brasil durante um tempo, para levantar recursos para Gunnar Wingren aprender a língua. Gunnar Wingren aprende o português e ensina Daniel Berg. E aí depois desse movimento eles partem agora para pregar integralmente o Evangelho. Mas você vê a cooperação entre eles. Uma vez que Daniel Berg já tinha essa habilidade, e essa habilidade que ele já tinha de trabalhar na metalurgia seria útil aqui, ele se engaja nisso, trabalha um tempo na metalurgia aqui no Brasil. E quando Gunnar Wingren aprende a língua, ele aprende a língua e ensina Daniel Berg. Quando os dois estão prontos, os dois ficam integralmente envolvidos com a missão. Gunnar Wingren, nascido em 1879, também na Suécia, foi criado em um lar cristão batista. Ele se formou no Seminário Teológico Batista em Chicago e era pastor de uma igreja batista quando teve sua experiência com o Espírito Santo. Ele mudou completamente sua trajetória, pois passou a crer que Deus queria algo a mais para a sua vida ministerial. O ponto crucial da história aconteceu em 1909, quando esses dois homens se encontraram em uma convenção pentecostal em Chicago. Durante esse período de oração e comunhão, receberam uma profecia poderosa. Deus enviaria como missionários ao Pará. Pode passar o próximo. Veja só, de onde veio a profecia. Esse camarada aqui. A foto está ruim, porque ele é muito velho. Pode subir. Isso, pode subir. Aí, olha o texto. Adolf Ulding profetizou para Gunnar Wingren e Daniel Berg que eles iriam para um lugar chamado Pará. Que negócio extraordinário, né? Se é com vocês, o que você faz? Aleluia. Se um missionário diz assim, você vai para um lugar chamado Sulawesi. Onde é que fica isso, pelo amor de Deus? Sulawesi. Busca no mapa lá. É uma das ilhas da Indonésia, onde você tem lá um islamismo radical presente ali naquele país, naquelas ilhas. E alguém diz, você vai pregar lá, você vai para lá. E aí você busca saber onde é que é isso e se prepara para ir, uma passagem paga. Foi isso. Adolf Ulding disse, Deus está dizendo que vocês vão levar o Evangelho para o Pará. Pará, onde é que é isso? Foram para a biblioteca lá e buscaram. Pará é no Brasil. É um estado do Brasil, do norte do Brasil, região norte. E aí você toma um navio e você chega na capital chamada Belém,
Quem está lá para te receber? Ninguém. Até rimou. Belém. Quem está para te receber lá? Ninguém. Você não tem contato lá. Você fala a língua de lá? Não. Mas você vai. E eles vieram. Está aqui, ó, pode passar o próximo. O navio Clemente. Pode passar. Olha lá, o navio Clemente. Pode passar mais. Isso, pode encher. Isso. Aí, olha o Benito parar na época. Então eles tomaram esse navio. No navio, eles vieram conversando com outros irmãos que também falavam a língua deles. Chegando aqui, esses irmãos fizeram um contato com um pastor chamado Justus Nelson, tá? Que falava inglês, um pastor, acho que da igreja quadrangular, se não me engano, que falava inglês, e esse pastor ficou sabendo que eles eram batistas. Aí fez contato com um pastor da igreja batista que recebe eles. E aí, a partir daí que eles vão estar estabelecidos, morar, alugar um quarto da casa desse pastor batista, congregar ali na igreja batista durante um tempo, fazer reuniões de oração. Só que quando eles começam a fazer essas reuniões de oração, eles também pregam acerca do mover do Espírito Santo de Deus, do pentecostalismo. Quando eles começam a pregar acerca disso, muitas pessoas se interessam, muitas pessoas começam a se envolver com isso e chamam a atenção da liderança da igreja batista. Que pregação é essa que vocês estão trazendo aqui no nosso meio? Que mover é esse? O que é esse negócio do pentecostalismo? O que é esse negócio de falar em outras línguas? Tá certo? Então começa a chamar a atenção. Só que muitas pessoas querem colocar isso como se eles fossem meros invasores. Eu já vi pessoas alegarem isso aí, que eles vieram, se infiltraram numa outra igreja, começaram a difundir a sua heresia por lá. Aí quando isso contaminou as pessoas, eles tomaram elas e fundaram uma outra igreja. Isso é uma visão completamente distorcida. É uma visão completamente falaciosa, mentirosa. Por quê? Porque tanto Daniel Berg quanto Bonaving eram batistas. Eles não eram de outra denominação, eles eram batistas. Eles podiam estar ali, eles estavam. E havia muitas igrejas batistas dos Estados Unidos que já havia aderido positivamente ao pentecostalismo, que já havia aceitado o pentecostalismo e havia aderido a eles. Os movimentos carismáticos dos Estados Unidos, que eu expliquei para vocês, segunda onda, de igrejas reformadas que aderem ao pentecostalismo. E aí é chamado naquele quadro explicativo de igrejas carismáticas norte-americanas, tá certo? O que aqui são chamadas de igrejas renovadas. Presbiteriana renovada, batista renovada, são essas igrejas históricas reformadas que aderem ao pentecostalismo, tá certo? Então o que eles fizeram aqui não é nada extraordinário, é algo que já estava acontecendo nos Estados Unidos, e aí eles implementaram aqui. Só que quando eles tentam implementar aqui, vou passar no quadro aqui, pode passar o próximo, que aí vai ter no próprio quadro. Isso aqui está na página 6 e 7, vamos lá, indo para a página 8 já, vamos lá. Isso, pode passar? Pode passar? Isso, a chegada que eu já expliquei, pode passar o próximo. Na igreja batista, veja, na igreja batista, os missionários ficam por volta de 6 meses com os batistas, frequentando seus cultos e reuniões de oração, nas casas dos crentes, onde propagam a mensagem pentecostal. Daniel Berg consegue emprego em uma fundição e trabalha durante o dia, enquanto Bonaving aprende a língua para ensinar a Daniel Berg à noite. Tá certo? Logo após a chegada dos missionários até março de 1911, os batistas ficaram sem pastor, com a saída de Jerônimo Teixeira, e pretendiam fazer de Wingren o seu pastor, quando ele aprendesse o idioma. Estava ali no projeto deles, de fazer de Bonaving o pastor deles já. Pode passar o próximo. Isso, pode ir. Aí o que acontece? Aí, em maio de 1911, os missionários estão frequentando o curso de oração na casa de Celina de Albuquerque. Lá nos Estados Unidos foi Agnes Osborne, que foi a primeira pessoa a falar do Espírito Santo de Deus. Quem? Uma mulher. Você vê como Deus tem um negócio especial com as mulheres? Depois da segunda mulher. Só o mundo, com a sua visão distorcida, é que diz que as mulheres são oprimidas. Ou Deus não? Tem homens que oprimem, sim. Como também tem mulheres que oprimem homens. Já viu por aí? Sim. Tem homem aí que anda com o cabresto apertado. Que a mulher tem ele embaixo do chinelo. Como também tem homem que oprime mulheres.
Aqui não tem opressão, aqui Não. tem liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode entrar e sair, você é livre. Aleluia. Tá certo? Deus tem um negócio especial com as mulheres. Quando Jesus ressuscitou, quem primeiro viu? Uma mulher. Quando Jesus Cristo ensinava, e uma mulher quis se assentar para assistir às aulas, Maria, a irmã dela tentou tirar. Jesus disse: não será tirada. Tá certo? Ela escolheu a melhor parte, não lhe será tomada. Ela vai ficar aí. Você se sentar junto de homens para aprender a aula de um rabino, impossível. Impossível. Você seria enxotada dali rapidamente. Agora, você se sentou para ouvir a aula de Cristo. Cristo disse: ninguém vai tirar ela daí. Ela pode ficar aí, ela deve ficar aí. Tá certo? E aí, quando Jesus ressuscita, quem são as pessoas que primeiro veem ele? Mulheres. Quando o Espírito Santo de Deus vai começar, dar o start, esse grande movimento pentecostal, através de quem? Mulher, Agnes. E quando o movimento pentecostal vem para o Brasil, quem é a primeira pessoa batizada do Espírito Santo de Deus? Uma mulher. Serena de Albuquerque. Deus tem um negócio especial com as mulheres. Através delas ele começa esse grande mover. Aí depois você vai ter muitos homens aderindo a isso, e aí não tem mais como segurar. Mas Deus tem um negócio especial com elas. Olha só. Em maio de 1911, missionários estão frequentando os cursos na casa de oração de Serena de Albuquerque, que tinha uma ferida incurável na boca. Eles aconselham a largar os medicamentos e crer na cura, quando então é curado. Durante a semana permanece em oração após o culto da Igreja Batista, quando então uma sexta-feira, a 1h da madrugada, a irmã Serena de Albuquerque tem a graça de ser a primeira pessoa do Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. E na sexta-feira, a irmã Nazaré é batizada e canta um hino espiritual. Você tem o início desse mover aqui no Brasil. Próxima tela. Próxima tela. Isso, assistam. Aqui é quando a coisa vai ficar difícil. Veja só. Em 13 de junho de 1911, enquanto realizavam as costumeiras reuniões de oração após o culto da Igreja Batista, o evangelista Raimundo Nobre convoca uma reunião extraordinária para discutir a situação da nova seita pentecostal que surgia no seu meio. Veja, a palavra seita, ela é muito confundida às vezes. Existem seitas heréticas e existe seita. A palavra seita, sendo usada de forma geral, ela significa apenas divisão. Por exemplo, o judaísmo tem várias seitas. Fariseus, saduceus, tá certo? Zelotes, herodianos, haviam várias facções. Então uma seita é uma facção, uma divisão. Então quando fala seita aqui, é uma divisão. Então está surgindo um novo grupo dentro daquele grupo, uma divisão, tá certo? E aí o Raimundo Nobre fala assim: vamos discutir acerca disso. O que é que ele faz? Convoca uma reunião extraordinária. A igreja comparece em peso. E aí o que é que ele faz? Ele diz assim, ó: fiquem de pé agora todos que concordam com essa pregação pentecostal. Aí Daniel Berg, Raving, Celina, Maria de Nazaré e outros irmãos aí ficam em pé. Ao todo 13. Ao todo 13. O que ele faz? Estão todos expulsos. Expulsos da igreja. Pronto, acabou-se. Estão excluídos, estão expulsos. E aí, juntamente com eles, outras pessoas também saíram, não gostaram daquela postura, concordaram com eles. Pastor, inclusive alguns que eram importantes aí dentro da Igreja Batista, como José Plácido da Costa, que era o chamado moderador, saíram, e a partir dali vai nascer essa igreja, daquelas pessoas que foram expulsas. Eu olho para essa situação, não tem como eu não ver a mesma estratégia, o mesmo modus operandi realizado pelo Espírito Santo através de Paulo. O mesmo. Porque veja só, como é que Paulo fazia missões? Paulo chegava no lugar, ele buscava primeiro o quê? Buscava primeiro uma sinagoga. Ele chegava no lugar e buscava primeiro uma sinagoga. Por quê? Porque ele é judeu. Ele tem o direito de fazer isso, ele é judeu. Ele pode estar ali. Ele ia numa sinagoga, aí esses irmãos dessas cidades mais distantes, vindo ali um visitante, um judeu, uma pessoa relevante, eles dão uma oportunidade.
Aí Paulo vai pegar o Antigo Testamento e vai fazer o quê? Vai pregar Cristo, através do Antigo Testamento. Vai dizer, o Messias já veio. O Messias é Cristo, o Senhor. Prega Cristo. Quando Paulo prega Cristo através do Antigo Testamento, você vai ter uma divisão. Vai ter pessoas que vão concordar, de fato, o Antigo Testamento estava falando acerca de Cristo. E vão ter pessoas que vão dizer, não Senhor, aquele Jesus lá que foi crucificado lá na Judéia, não, de forma alguma. Aquele camarada lá era um impostor. Então vai ter o quê? Uma divisão. E aí, dessa divisão, aqueles que não concordam com Paulo, vão expulsar os que concordaram. Quando expulsa aqueles que concordaram, o que Paulo vai fazer com eles? Vai, a partir deles, fundar o quê? Uma igreja. Quem serão, que cargo desempenharão aqueles que foram expulsos da sinagoga? São chamados no Novo Testamento presbiterói. O que é o presbiterói? O presbiterói é o equivalente grego do ancião. Então o ancião ou presbiterói serão os presbíteros da nova igreja. Eles são as pessoas que têm contato com a Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Eles creram em Cristo a partir da pregação de Paulo. Eles são pessoas que têm conhecimento bíblico e que estarão em cargos de liderança para comunicar esse conhecimento. Para quem? A partir daquele pequeno grupo com o qual Paulo funda aquela igreja naquele lugar, Paulo agora não vai mais voltar na sinagoga, ele vai para os gentios. Ele prega para os gentios. Como é que a pregação é para os gentios? Adianta falar de Moisés para os pagãos, os bárbaros? O que eles sabem de Moisés? O que eles sabem de Antigo Testamento? O que eles sabem de Isaías? Não sabem nada, eles são pagãos, são bárbaros. Eles sabem de Ísis e Osíris, eles sabem de Poseidon, eles sabem de Hércules, eles sabem dessas bobagens aí, da mitologia. É isso que eles sabem. Então o que Paulo prega para eles? É o Evangelho, é a revelação geral de Deus. Paulo fala acerca do Deus que criou o céu, acerca do Deus que criou a terra, acerca do Deus que traz mantimento, acerca do Deus que abençoa. Ele prega acerca do Deus que se revela na natureza, como ele fala em Romanos 1. Que aquilo que o homem precisa saber acerca de Deus já está revelado na natureza. Paulo prega acerca do Deus que criou todas as coisas. E aquele que ele prega, aquele acerca de quem ele prega, através dele realiza sinais. Aí Paulo vai e estende a mão e cura. Paulo vai e estende a mão e expulsa demônio. E aí naquele ato no qual o milagre acontece, a palavra dele é confirmada. E muitos daqueles pagãos vêm a Cristo. Aceitam a Cristo como Salvador. O que eles sabem? Nada. Nada vezes nada. Zero. Eles não sabem nada. O que Paulo vai fazer com eles? Vai colocar eles aos cuidados dos presbíteros. E a partir dali os presbíteros que foram expulsos da sinagoga vão ensinar os pagãos. E aí funda a igreja. Pronto, quando Paulo tem essa estrutura funcionando, o que ele faz? Vou para outro lugar, porque o evangelho aqui já foi pregado. É assim com Filipos. Depois Paulo sai de Filipos, vai fazer o evangelho, é preso. Aí escreve a carta aos Filipenses. É assim com Coríntios. Depois Paulo sai de Corinto, vai para outro lugar, depois escreve a carta aos Coríntios. Foi assim com todas as igrejas. Esse mover que aconteceu por meio do Espírito Santo na vida de Paulo, aconteceu com Daniel Berg e Navinho. Eles vieram dos Estados Unidos para cá, pregaram o evangelho no poder de Deus, dentro da igreja batista, não concordaram, expulsaram aquelas pessoas. Eles foram para a casa de irmã Celina, depois alugaram um lugar, deram o nome da igreja de Missão de Fé Apostólica. E aí, depois de um certo tempo, quando nos Estados Unidos surgiu um irmão, um pastor Thomas King Leonard, deu o nome à sua denominação de Assembleia de Deus. Daniel Berg e Gunaving perguntaram aos irmãos daqui. A igreja nos Estados Unidos mudou o seu nome, que lá também havia Missão de Fé Apostólica. A Missão de Fé Apostólica foi fundada por William Seymour. Depois, alguns remanescentes daquela igreja de William Seymour mudaram para a Assembleia de Deus. Aí eles perguntam aqui: vocês querem continuar com a Missão de Fé Apostólica ou querem mudar para a Assembleia de Deus? Aí foi concordado que seria mudado para a Assembleia de Deus. Então essas igrejas, elas têm uma relação, porque Daniel Berg e Navinho vieram de lá e trouxeram o evangelho para cá, mas ela não é subordinada. Elas têm uma história paralela, vão seguindo junto. Então eles entendem que são igrejas irmãs, mas a dos Estados Unidos está lá com a sua história e a daqui está aqui com a sua história. Cada uma vai seguindo paralelamente, tá certo?
Pode passar para o próximo? Isso. Agora é a missão de fé apostólica, veja só. Iniciando na rua Siqueira Mendes, número 67, na Cidade Velha, casa da irmã Celina. Os irmãos excluídos da Igreja Batista passaram a se organizar com a liderança dos missionários e adotaram primeiramente o nome de Missão de Fé Apostólica, em conformidade com o nome adotado pelos movimentos pentecostais norte-americanos, liderados por Parham e Seymour, em 18 de junho de 1911. Pode passar o próximo. Isso, pode passar o próximo. Veja só. Em 1912, o pastor Thomas King Leonard dá à sua igreja em Ohio, nos Estados Unidos, o nome de Assembly of God. Em 1914 é fundado o Concílio Geral da Assembleia de Deus. Conforme relato de Manuel Maria Rodrigues, por volta de 8 de novembro de 1914, o missionário Gurnavini propôs aos irmãos 2 possíveis nomes à igreja, que nessa época se reunia na Avenida São Jerônimo 224. Na América usam o nome Igreja Pentecostal ou Assembleia de Deus. Os irmãos optaram pelo nome Assembleia de Deus. Muito bem. O registro cartório é o próximo. Está aí, registro cartório feito aí da igreja. Tá certo? Isso, registro cartório. Não podemos, vocês têm disponível aí, pode passar o próximo. O que é esse próximo quadro aí? Esse próximo quadro, aqui, ó, extraído desse livro, o Dicionário do Movimento Pentecostal, ele nos fala do quê? Nos fala, nos conscientiza acerca do alto preço que foi pago para que essa igreja existisse. Não foi de graça. Quando a igreja surgiu, veja, daqui a pouco eu vou relatar a marcha do movimento pentecostal. Quando a igreja surgiu, qual é a estratégia? As estratégias foram diferentes. Por exemplo, quando Daniel Berg e o Navinho vieram para cá, já tinha igreja aqui. Já tinha igreja, tinha muita igreja, tá certo? Lá na época, ainda pouco depois da chegada dos portugueses, outras nações tentaram entrar aqui, por exemplo, os franceses. 1500 e pouco ainda os franceses mandaram um navio para cá. Tentaram invadir ali a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E junto com essas tentativas dos franceses, vieram os irmãos chamados huguenotes. O que são huguenotes? São protestantes da França. Vieram e tentaram se estabelecer ali, no Rio de Janeiro. Só que o capitão do navio onde eles estavam, que havia se convertido à igreja reformada, ele virou a casaca para o catolicismo, quando chegou aqui, e entregou os missionários huguenotes. E aí os católicos mataram eles. Então acabou com aquele movimento, aquela tentativa primeira que teve aqui. Mas depois disso vieram outras. Então vieram anglicanos para cá, vieram presbiterianos para cá, vieram batistas para cá, vieram muitas igrejas da gente. Então centenas de anos antes da nossa já tinha igrejas aqui. Mas por que eles não tinham causado o impacto que a Assembleia de Deus causou aqui? Porque eles ficavam muito restritos. Por exemplo, vieram anglicanos lá da Inglaterra, fundou uma igreja anglicana aqui. Com quem eles trabalhavam? Com os ingleses que estavam aqui. Vieram presbiterianos para cá, da Inglaterra, da Escócia. Com quem eles trabalhavam? Com os escoceses que estavam aqui. Eles ficavam restritos àquela pequena comunidade. Aí um ou outro brasileiro que entrava, mas assim, muito restrito. Como é que Daniel Berg e o navio trabalhavam? Pregar para todo mundo. Pregar para todo mundo, para preto, para branco, para índio, até para ET que estivesse aqui, ele pregava. Não tinha conversa, ele pregava para todo mundo. E outra, cada pessoa que aceitava Jesus e era batizada com o Espírito Santo, a partir da igreja dele, aquela pessoa, ela se incumbia da missão de voltar para a terra dela e levar o evangelho para lá. Foi o que aconteceu com Maria de Nazaré, a segunda pessoa batizada com o Espírito Santo. Celina foi a primeira, depois foi Maria de Nazaré. Maria de Nazaré era cearense. Ela foi batizada com o Espírito Santo. O que ela faz? Ela pega um transporte, volta para Fortaleza e começa a pregar lá. A família dela rejeita, obviamente, né? O pessoal católico, ferrenho, rejeita. Um pastor presbiteriano, o seu filho ou seu genro, eu acho, um pastor presbiteriano recebe a mensagem, creu na mensagem. A partir daí ele se engaja também em dar continuidade ao movimento pentecostal lá no Ceará. E aí você tem esse movimento, foi constante
Acontecia sempre assim. Você vai ver na margem do movimento pentecostal, se expande sempre assim. Quando a igreja começou a se expandir, começou a acontecer isso aqui, que está relatado aí. O que é isso aí? Perseguição. A igreja foi perseguida por quem? A igreja Assembleia de Deus. Eu preciso ser sincero com vocês aqui. O tempo, inclusive, está acabando. Veja, a igreja Assembleia de Deus foi perseguida por todos. Os católicos, havia lugar, que é uma época, 1912, 1920 ainda, muito atrás da história. Havia cidades, ainda mais cidade do interior, havia cidades que eram dominadas pelo padre. Então o padre, ele tinha controle. Por quê? Juntava o padre com o delegado, pronto. Controlava a cidade. Então tinha situações de igreja que foram apedrejadas, igrejas que foram fechadas na marra, irmãos que quando morriam um parente, o padre não deixava enterrar no cemitério, escolas que os irmãos não conseguiam colocar os filhos para estudar. Eu lembro na minha infância, quando eu estudando lá em Pernambuco, um menino teve a audácia de dizer que ele era crente. Rapaz, a gente olhava para ele como se fosse um ET, como se fosse assim, um extraterrestre. As pessoas não queriam nem se relacionar com ele. Na minha época, que nem sou tão velho assim, foi um preço pago, foi um preço alto para a gente estar aqui hoje. Foi muita perseguição. Igrejas reformadas que levantavam falso, levantavam acusações, tá certo? Mandavam, teve uma que instigou o jornal para mandar repórter lá para dizer aquilo é uma seita, aquilo tem curandeirismo no meio, aquilo tem mentira no meio, aquilo tem movimentos esotéricos no meio. E aí o repórter ia, falava lá as barbaridades lá, porque viu o culto, não entendia nada, o pessoal falando no mistério, o pessoal no poder de Deus, então para ele aquilo era um absurdo. Aí colocava lá, não queria fazer a reportagem, tentando criticar, tentando caluniar a igreja. O que ele despertava? Curiosidade. Aí o pessoal falava, está acontecendo isso aí, peraí que eu vou lá ver. Do que o pessoal vinha ver, se estava acontecendo mesmo o que ele estava falando, era impactado pelo poder de Deus. Então aí ganhava mais uma. Então aconteceu o efeito inverso. Por quê? Por causa de Deus. Por causa do Espírito Santo de Deus que está conosco, aconteceu um efeito inverso. Nossos inimigos, que não são nossos inimigos, mas se fizeram como? Porque eu não sou inimigo deles. Eu não sou inimigo dos católicos, não sou inimigo dos batistas, nem dos presbiterianos. Ainda mais hoje que nós estamos todos unidos, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, combatendo as heresias. Mas naquela época houve um desentendimento, naquela época houve um estranhamento. Então eles se opuseram. A igreja teve que ser firme, teve que fincar seus pés. Pode falar. A católica está unida com a Assembleia de Deus? Não, a católica estava contra. Não, diga ela está. Atualmente nós pregamos sem qualquer tipo de... Nós quem? Nós pregamos hoje o Evangelho sem necessariamente sermos diretamente atacados. Sim. Então cada um está tocando a sua vida. Tá. Mas naquela época não era dessa forma, era atacado diretamente. Claro. Exatamente. Então hoje nós estamos junto com presbiterianos, com batistas, pregando o Evangelho. E os católicos, a gente prega o Evangelho e eles vivem a vida deles. Vão lá tocando a vida deles. Não tem um ataque direto. O que tem às vezes um debate ou outro, um ou outro que se levanta para criticar. Mas ataques diretos não temos mais visto. Mas por quê? Por causa da firmeza com que nós nos posicionamos. Se a gente tivesse no começo sido fracos, sido covardes, nós não estaríamos aqui. Então assim, foi necessário aguentar o tempo de tribulação, de perseguição. Agora eu pergunto para vocês, com a geração de hoje, vivendo toda aquela perseguição, toda aquela contrariedade do momento em que eles viveram na fundação, como nós teríamos nos comportado? E nós precisamos pensar nisso por quê? Porque muito em breve nós certamente vamos passar por outros períodos de perseguição. E agora não especificamente a Assembleia de Deus, mas o cristianismo de modo geral. Nós temos visto uma crescente em relação à hostilidade. Vocês têm redes sociais, vocês acompanham. Cada dia mais tem se levantando vozes falando de forma hostil, falando de forma audaciosa contra o cristianismo. Então assim,
está cada vez mais se preparando uma nova oposição, cada vez mais forte, cada vez mais intensa. E qual será a postura da nossa geração? Nós precisamos prepará-los através desse conhecimento. Aqueles que lá atrás lutaram para que a igreja onde você está chegasse até onde ela chegou, pagaram um alto preço. E devido a eles terem se posicionado com coragem, movidos pelo Espírito Santo de Deus, Deus confirmou a sua obra, Deus confirmou a sua pregação, Deus confirmou a sua postura. E a igreja está hoje aqui, como está. Como eu li para vocês, a maior igreja pentecostal do mundo, a maior denominação do Brasil. Por quê? Por causa de Deus que está nela. Como disse lá aquele pensador que eu mostrei para vocês atrás. Pode passar o próximo quadro? Início das perseguições. Isso. Veja só. Houveram reações negativas por parte de algumas igrejas históricas que viam no intenso trabalhar dos crentes nessa igreja nascente um risco iminente de verem seus membros sendo absorvidos pelas mesmas. Levantaram diferentes calúnias e chegaram mesmo à agressão física e a apedrejar em locais de culto e casas dos crentes. As principais denúncias levantadas referiam-se ao que chamavam de práticas nocivas de exorcismo por parte dessa seita, e instigaram o jornal A Folha do Norte a lançar reportagem investigativa. O jornal mandou um repórter disfarçado que endossou a denúncia, mas surtindo efeito diferente do pretendido, pois atraiu mais pessoas, tá certo, para verificar. Pode passar a próxima? Essa aqui é uma fala de Emílio Conde, um importante historiador da Assembleia de Deus. Veja só, Emílio Conde, que viveu de 1901 a 71. Nenhuma organização religiosa foi tão combatida, tão mal compreendida e recebida, com tantas reservas, suspeitas e maledicências e malquerências, quanto foi o movimento pentecostal. Porém, também é certo que nenhum outro movimento cresceu tanto em igual período, nem se projetou com tanta rapidez como a Assembleia de Deus, apesar de as mesmas não contarem com recursos financeiros, nem possuírem destacados valores intelectuais. A única força em que os fiéis e dedicados cristãos confiaram para triunfar foi a invencível força divina, a graça de Cristo e a confiança nas promessas de Deus, e a certeza de que o Senhor estava ao lado para levá-los vitoriosos até o fim. Palavras de Emílio Conde, tá certo? Passa 2 aí que eu quero mostrar a marcha do movimento pentecostal pelo Brasil, tá certo? É já caminhar para o final. Vamos lá. Marcha do movimento pentecostal. Pode passar o próximo. Isso. Aqui, ó. A marcha do movimento pentecostal pelo Brasil foi essa. Veja. 1914, Uruburetama, Ceará, Maria de Nazaré, que foi a segunda pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. Maceió, o próprio Gunnar Wingren e outro Nelson, aí já um pastor nacional, tá certo? Em Roraima, 1915, Cordulino Teixeira. 1916,